Bem, meus irmãos, voltando então, nós vamos dar continuidade às nossas mensagens de quartas-feiras que a gente tem tradicionalmente feito séries de mensagens. E como os irmãos sabem, na quarta-feira passada nós iniciamos mais uma série de mensagens. E nesse caso nós vamos falar de uma igreja que ora, e essa série de mensagens é baseada no lema da igreja multiplicadora. E nós temos tratado então primeiramente da igreja que ora, uma igreja que eleva a sua voz a Deus para falar com o eterno Deus. Eu gosto de dizer que Deus é uma pessoa, e quando nós oramos, nós temos o ato de uma pessoa conversar com outra pessoa. Deus é uma pessoa. Só que quando a gente ora, geralmente a gente tem uma oração muito altruísta. Que sentido? Nós oramos pelos outros, nós não pedimos nada para a gente faz orações que apontam sempre para lá e diz: não, estou satisfeito, Deus, muito obrigado pelo que eu tenho, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, muito obrigado por isso. E oração, ser altruísta não é ruim, desde que não seja hipócrita, e esse é o ponto que nós queremos tratar aqui. Você pode ser altruísta, desde que você não seja um hipócrita nesse seu altruísmo, você falando que quer que o outro seja abençoado, mas você já olha a bênção do outro com certa inveja. Então, ser altruísta é bom, quando de fato você deseja que o outro seja abençoado mais do que você. E isso é um trabalho que tem que ser feito principalmente no nosso ego, principalmente no nosso coração. Você não pode achar, meu irmão, que fazer uma oração e pedir algo para você vai te fazer uma pessoa ruim. Não é pecado você dobrar o joelho e orar por você. É evidente que nós temos um trecho na Bíblia, um texto bíblico que fala disso, que conversa com isso. Então eu vou te pedir para abrir num trecho muito pequeno, no primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versos, o verso 9 e o verso 10. Eu vou projetar, vai estar aqui na Nova Versão Internacional. Eu peço para que você deixe sua Bíblia, seu aplicativo aberto, chegue em casa depois, dá uma conferida no texto, faça como os de Bereia, veja se é isso mesmo. O pregador às vezes erra, aí você vai lá, confere no texto sagrado, para saber se de fato o que foi dito no púlpito confere com a Bíblia. Então, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 4, versos 9 e 10, nós temos a seguinte informação: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumente minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Meus irmãos, veja bem, o texto aqui trata da história de um cidadão chamado Jabez, e o texto inicia dizendo que ele era o homem mais respeitado de sua família, o homem mais respeitado de sua família, o cidadão mais elogiável da família dele. Jabez foi um homem acima das outras pessoas que estiveram na família dele antes dele. E se o autor aqui, ele registrou assim, é provável que ele também tenha sido maior do que os que vieram posteriormente a ele. Ele foi um homem mais respeitado, apesar do nome que foi dado para ele, porque Jabez significa: com muitas dores dei à luz. Ao contrário da nossa comunidade, nós somos brasileiros, ao contrário do Ocidente, daquilo que nós chamamos de Ocidente hoje, o judeu, que é um povo oriental, portanto o judaísmo e o cristianismo são religiões orientais,
eles tratavam o nome, dar o nome de maneira diferente. Não era vou dar um nome porque está na moda, porque é bonito, etc. Vou dar um nome que significou algo no momento, ou que eu visualizo algo para o futuro, ou que eu já tive um parente importante com esse nome. Vocês vão lembrar da história de João Batista. Você vai dar o nome de João, mas não teve nenhum João na sua família. Por que você vai botar o nome dele de João? Então dar um nome para um judeu, para um hebreu, era algo significativo. Não se inventava um nome. Era como dar a alguém um apelido, algo que signifique alguma coisa num determinado momento, numa determinada ocasião, e nesse caso a mãe dele deu o nome de Jabez. Toda vez, nós não sabemos se ela morreu no parto, nós não sabemos se ele nasceu com algum defeito, o texto não diz, mas o que o texto afirma é que toda vez que a mãe dele, vamos propor que a mãe dele estivesse viva pós-parto, toda vez que a mãe dele o chamava, quando ele estava na rua, quando ele estava fazendo as coisas dele, ele uma criança, toda vez que a mãe dele falava, Jabez, vem aqui, ela dizia, ei, você que me fez sofrer no parto, vem cá. Ou, você que me machucou muito e que eu nunca vou esquecer, vem aqui. Esse rapaz que passou uma vida inteira escutando o quanto que ele causou sofrimento para sua mãe, foi o homem mais respeitado de sua família. O livro, as crônicas, se o irmão pegar, a irmã pegar para ler em casa, vai perceber, vem uma série de genealogias, fulano gerou cicrano, gerou cicrano, gerou cicrano, gerou cicrano, de repente chega em Jabez. Ah tá, não, Jabez eu tenho que falar uma coisa aqui, Jabez era diferente. O que Jabez fez de tão diferente? O texto diz que Jabez orou, e o título da nossa mensagem de hoje é, ore por você. O que foi que Jabez fez? Jabez orou por si. Jabez fez uma oração curta, direta e olhando para si. E nós aprendemos algumas coisas nesse movimento de Jabez, de orar por si. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que não é pecado, é bênção. Ore por você. Ore por você. E o que nós aprendemos então com a oração de Jabez é que você precisa orar para ser abençoado. Esse foi um pedido de Jabez. Só quem pede ao Senhor para ser abençoado tem noção que Ele é um pai. Porque ser abençoado, pedir uma bênção, é pedir algo que traz felicidade, algo que traz prazer. Então quando Jabez faz em sua oração, no verso 10, fala, abençoa-me. Jabez está pedindo, Deus, Pai Todo-Poderoso, me traga felicidade, que eu seja um homem feliz. Não é um problema você pedir para ser abençoado, não é um problema você pedir para que você, especificamente você, literalmente você, individualmente você, seja abençoado. É evidente, meus irmãos, que você pode pedir para que outra pessoa seja abençoada. O que eu quero dizer hoje aqui, é que nós vamos fixar as nossas mentes e as nossas lembranças nas bênçãos que podem ser entregues a mim e a você, pelo Deus Pai Todo-Poderoso, abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Orar especificamente por você e pedir para ser abençoado é bíblico. O problema, e aqui está um grande problema, como diz Tiago, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. O problema é que a gente coloca a bênção, a felicidade, a dádiva, igualando aquele que abençoa, aquele que entrega a bênção, e a gente coloca o nosso desejo de felicidade na bênção que a gente recebe, não no abençoador que pode nos dar as bênçãos que Ele quiser dar. Então, quando nós igualamos as bênçãos ao abençoador, aqui está um pecado. Mas quando nós entendemos que o Deus abençoador é capaz de nos abençoar,
nós entendemos o poder de Deus que pode abençoar a esse pecador, assim que Ele quiser. Eu posso orar a Deus para que eu seja abençoado, eu só não posso querer que a bênção substitui o meu Deus. O problema, quando a gente coloca a nossa dependência na bênção que a gente quer, a gente transforma a nossa bênção numa idolatria. Deus, não tira meu filho de mim, senão eu morro. Deus, eu dependo desse emprego para tudo na minha vida. Deus, eu dependo do meu cônjuge. Deus, eu dependo disso. Não, a gente depende de Deus. Mas eu posso pedir pelo meu emprego, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu posso. Nós acabamos de fazer isso há pouco aqui no nosso culto de oração. Eu posso. Eu só não posso dizer que todas essas bênçãos na minha vida, saúde, dinheiro, o que for, é o que me faz ser feliz em Deus. Porque quando isso faltar, meu cristianismo vai faltar também. Quando isso faltar, eu deixarei de conviver na igreja com o Senhor. Se eu perder meu emprego, se eu não tiver dinheiro, se eu ficar viúvo, eu continuo sendo o mesmo cristão que eu sempre fui, sem passar por esses problemas, por esses sofrimentos? Jabez pediu, em primeiro lugar: Senhor, abençoa-me. De quê? Fim. Abençoa-me. Senhor, me abençoe. Jabez, ele inicia sua oração pedindo simplesmente: Senhor, que eu seja feliz em Ti. E prossegue. Porque se eu for feliz com Jesus e o Senhor me bastar, eu posso falar: ore para aumentar as suas terras. A oração que Jabez fez fala: abençoe-me, na sequência, e aumente as minhas terras. Não é aumente as minhas terras para que eu seja abençoado. Não é aumente as minhas terras para que eu me sinta abençoado. Nem aumente as minhas terras para que eu seja feliz. Não, ele disse: primeiro, Senhor, eu quero ser feliz com o Senhor. Na sequência, aumente as minhas terras. E aqui a gente tem um ponto. A gente tem vivido uma época em que querer prosperar financeiramente, querer enriquecer, querer ter uma vida mais confortável se tornou quase que um sinônimo de pecado, e não é. Nós temos inúmeros homens de Deus na Bíblia: Isaac, Jacó, Abraão e outros tantos homens de Deus na Bíblia que tiveram fortunas. Enriquecer de maneira lícita não é pecado. Você ter recursos suficientes para viver sossegadamente não é um pecado. Como que você conseguiu esses recursos? Aí sim. Se você fez isso com um jeitinho brasileiro, se você fez isso com algum desvio, com algum escambo ilegal, com algum tipo de roubo, ou desviando fortunas aí do INSS, isso é pecado. Isso é pecado. Mas Deus não fala que é pecado se você enriquecer com o fruto do seu trabalho, com o suor do seu rosto, com a habilidade que você tem. Vocês vão lembrar de Isaac. Isaac tinha uma habilidade muito grande: achar água, cavar poços, né? A Bíblia diz cavar poços significa achar água. Isso num local árido é achar petróleo, é achar aquilo que daria sustento para que você subsistisse por um ano, por dois, por mais. Isaac tinha grande habilidade de achar água nos terrenos que ele passava, e ali ele podia alimentar os seus animais, alimentar as pessoas, e todos estavam sempre saudáveis, as suas plantações estavam sempre verdes. Isso fazia com que ele enriquecesse, prosperasse, gerasse mais riqueza. Veja bem, Jabez não pediu: Senhor, me dá dinheiro. Ele disse: Senhor, alarga as minhas tendas, aumenta as minhas terras, que eu prospere com o meu trabalho.
Jabez pediu para que Deus o abençoasse no trabalho dele, para que ele conseguisse expandir os seus negócios. Mas os negócios de Jabez não o fariam feliz, porque ele era abençoado por Deus. Então o que ele pede? Senhor, que eu possa prosperar com o fruto do meu trabalho, que eu viva bem. Jabez não pediu simplesmente o dinheiro que está com outra pessoa, não falou, ó Senhor, como tem as pessoas aí que são ímpias, e essas pessoas estão melhores do que eu, tira deles e dá para mim. Senhor, não foi esse o pedido de Jabez. Senhor, que eu enriqueça com o fruto do meu trabalho, alargue as minhas tendas, aumente a minha terra, para que eu possa trabalhar mais, para que eu possa prosperar mais. A oração de Jabez foi uma oração pessoal, para que ele ainda fosse mais rico do que talvez já fosse. Jabez pediu para trabalhar mais. Qual será o tipo de oração que a gente tem feito? A gente tem tido um problema muito sério na igreja. Antigamente os problemas da igreja, os problemas de vícios da igreja envolviam álcool, prostituição e drogas. Hoje, meus irmãos, existiam esses, e um que tem se tornado um dos primeiros é aposta. As apostas têm se tornado um mal na nossa sociedade. As apostas têm se tornado um dos piores vícios que nós temos ouvido nos gabinetes pastorais, nas conversas entre pastores, quando nós sentamos um pastor conversando com o outro, conversa vai, conversa bem, de repente vem, o irmão lá na igreja perdeu tantos mil. Hoje eu escutei, olha, o irmão lá na minha igreja, ele perdeu 300 mil reais em apostas. Essa pessoa não quer que se alargue as tendas. Essa pessoa quer se dar bem. E se deu mal, a casa sempre ganha. Você que está me vendo aí na internet, presta atenção. A casa sempre ganha. Se as apostas dessem errado para as casas de aposta, nenhuma existiria mais. Cassino não fale. A aposta sempre vai beneficiar a casa de aposta. Não seja trouxa, não seja um menino que acha que você vai apostar o suor do seu rosto num resultado de um jogo que pode ser comprado. Meus irmãos, a gente cansou de ver escândalos de corrupção em tudo quanto é área do Brasil. Você acha que no jogo não vai ter? Ah, pastor, você é contra jogar na Mega Sena? Meu irmão, tem que fazer uma teologia da Mega Sena aqui. Não fiz ainda essa teologia da Mega Sena, mas tem falcatrua no INSS, tem falcatrua no Bolsa Família, tem falcatrua no SUS, tem falcatrua em tudo quanto é local no Brasil, menos nas bolinhas da Mega Sena. Você me desculpa, mas eu não consigo acreditar, eu não tenho fé suficiente para acreditar que só essa instituição, Loteria Federal, ela é honesta no Brasil. Me perdoa, mas eu tenho um bom motivo para achar que jogar é um fracasso. Qual o tipo de oração que você tem feito então? Eu lembro do filme que até foi tema aqui do Retiro da Juventude, né? O De Volta para o Futuro. No De Volta para o Futuro 2, vou dar um spoiler aqui, hein? Não um spoiler aqui, mas como o filme tem mais de quase 30 anos, vale. No De Volta para o Futuro 2, o Biff, ele vai para o futuro. O Biff não, o Marty McFly e o doutor, eles vão para o futuro. O Biff, velho, o que ele faz? Ele vai no DeLorean e ele leva o almanaque dos esportes e volta com o almanaque, pum, e entrega para o Biff novo, o Biff dos anos 60, entrega o almanaque, joga aqui que você vai se dar bem, tem esses resultados aqui, você vai se dar bem, e o Biff fica milionário, e muda o destino de tudo, e aí o filme se desenvolve, né? O filme que muito legal, De Volta para o Futuro 2, muito legal. É isso que você queria, se você voltasse no tempo? É esse o seu objetivo? Pegar todos os resultados esportivos que você conhece, entregar para você mais novo e falar assim,
aposta que o Botafogo vai ganhar do PSG de 1-0, mas coloca muito dinheiro aí. É esse o seu objetivo? É isso que você faria? É essa a sua oração? Sua oração é: Senhor, mate todos os bilionários, porque aí vai sobrar dinheiro para todo mundo. É isso. Ore a Deus para que você tenha e desenvolva habilidades únicas. Ore a Deus para que Deus possa fazer com que você se destaque nisso que você faz. Ore a Deus para que o dom que Deus te deu possa servir aqui na igreja, mas possa servir também para você do lado de fora das nossas paredes. Ore a Deus para que as suas habilidades venham florescer e venham brilhar, para que você possa, com o suor do teu rosto, enriquecer, prosperar e fazer muita riqueza, meus irmãos. É bênção de Deus. Só não esqueça de Joana e Susana, duas mulheres que foram citadas apenas uma vez na Bíblia, mas que diz lá: Susana e Joana sustentavam o ministério de Jesus. Mulheres riquíssimas que bancavam Jesus e os 12 em suas viagens, hospedagem, comida e de volta. Prospere e faça a sua igreja prosperar também. Prospere e faça com que as missões explodam o mundo afora. Prospere e invista no reino de Deus. Prospere, meus irmãos. Prosperem e faça o reino de Deus avançar. Faça avançar mais 1 quilômetro, mais 10 quilômetros, mais um país, mais outro país. Prosperem em Deus. Ore a Deus por prosperidade, porque é bênção. A gente aprende mais com esse texto. A gente aprende também porque a gente tem que orar para que o Senhor esteja sempre conosco. É a sequência da oração: Senhor, me abençoa, Senhor, que eu prospere mais. Esteja sempre comigo, Senhor. Os irmãos lembram de Moisés? Moisés, em determinado momento, Deus, chateado com o povo, falou: Moisés, vai aí, eu vou mandar um anjo aí com vocês. Moisés falou: se o Senhor não for, nem vale a pena a gente ir. A gente só vai se for com o Senhor. A gente tem feito muita oração em relação à nossa agenda. Senhor, me abençoa nisso, eu estou com esse problema, eu preciso resolver isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro. Senhor, 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 porque isso, porque aquilo outro. A gente só esquece de orar por nossa devoção. Jabez aqui, ele orou por sua própria devoção. Jabez aqui pediu para que o Senhor estivesse com ele. Mas para isso, entre parênteses, Jabez falou: Senhor, que a minha vida esteja compatível com a tua presença, porque Deus é santíssimo e não habita no pecado. É como se Jabez tivesse pedido para que o Senhor transformasse-o num tabernáculo. Senhor, me faça o santo dos santos, esteja comigo. Vale lembrar, meus irmãos, que aqui nós estamos no Antigo Testamento. A presença de Deus era condicionada. A presença de Deus apontava para a Arca da Aliança, apontava para o templo, apontava para o Santo dos Santos. A presença de Deus estava ali. Jabez falou: Deus, tabernacule em mim, Deus, esteja dentro de mim, Deus, que eu seja o Santíssimo, para que o Senhor habite dentro de mim. É isso que Jabez disse quando fala: o Senhor esteja comigo. Jabez está pedindo a Deus para que Deus habite nele, mas também está pedindo a Deus para que ele seja eternamente devoto a Deus. Eu gosto de dizer que tudo que Deus fez foi bom. O problema é que nós profanamos a bondade de Deus. Todos os lugares são bons e santos, mas nós temos a habilidade de profanar o que Deus fez santo e bom. Nada que Deus tocou e disse haja, Deus viu que era ruim, mas nós transformamos aquilo que é bom em ruim quando nós profanamos a criação. O que Jabez pediu foi: Deus, que eu não profane sua criação. Deus, que eu não profane a tua imagem. Então Deus, esteja comigo. Deus, esteja comigo. Jabez orou por sua santidade, orou por cada passo que ele daria dali em diante. Como veio a dizer depois um tal de Jesus Cristo: não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal, Senhor. A oração de Jabez aponta
para isso. A oração de Jabez é uma oração que pede para que você ore por você. As genealogias bíblicas, elas servem para mostrar a importância da linhagem, né? Ó, fulano é irmão de cicrano e tal, para até chegar no outro fulano de tal lá no final. Aqui, o autor de Crônicas, nós não temos muita certeza. Alguns teólogos dizem que pode ter sido Esdras, e, enfim, pode ter sido, mas não há certeza, convicção na autoria. De qualquer maneira, é um livro pós-exílico. O pessoal voltando da Babilônia, foi reescrito. Pegar 1º, 2º Samuel, Juízes, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, e compilar num outro documento que nós chamamos de 1º e 2º livro das Crônicas. Então aqui o autor estava dizendo mais ou menos de que família você é. Ó, você fulano de tal, que voltou lá da Babilônia, então você é fulano, filho de cicrano, tal, estão aqui os documentos aqui da sua família. Então a genealogia servia para apontar a importância da família. E aqui nós temos no capítulo 1, nós começamos com uma grandíssima genealogia. Depois no capítulo 2 nós temos mais genealogias. Capítulo 3, mais genealogias. No capítulo 4 nós vemos com uma pequena genealogia e uma pausa. Preciso falar de Jabez, porque esse aqui foi diferente. Eu preciso falar de Jabez. Por quê? Porque Jabez foi o homem mais respeitado dessa genealogia que eu vou dizer aqui. Dessa genealogia dos descendentes de Judá, Jabez foi o mais respeitado, apesar de ter tido um nome de desrespeito total. E o que ele fez? Ele fez uma oração simples. E o que aconteceu? Deus atendeu a oração de Jabez. Eu estou aqui hoje para te convidar a fazer orações altruístas, mas eu também quero te desafiar a fazer orações não altruístas, orações por você, para que você ore especificamente por sua vida. Peça a Deus: Senhor, esteja comigo, me livre dos males, me livre das dores, me abençoe, me ajude a prosperar, Senhor, aumente as minhas terras, que eu desenvolva meus dons e talentos, que eu cave poços como Isaac, que eu consiga ter as minhas crias, que elas sejam férteis como a de Jacó, que eu seja alguém que sabe lidar com os outros como Abraão, que eu seja um líder como Moisés, que eu consiga me arrepender como Davi, que eu seja sábio como os sábios da Bíblia, que eu seja tão crente como Paulo. Por que não? Por que não? A palavra de Deus diz: não tenha vergonha de orar por você. Não furte de Deus o seu coração, porque Ele conhece. Não furte de Deus os seus anseios, porque Ele conhece. Não furte de Deus os seus desejos. Peça a Deus: Senhor, alinhe o meu coração ao teu, para eu poder orar em nome de Jesus. Porque orar em nome de Jesus é orar o que Jesus oraria. Jabez fez isso aqui. Pediu o pão de cada dia, né? Pediu prosperidade, pediu para que Deus o livrasse do mal. Jabez orou a oração que Deus atende. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que se você pegar essa oração e transformar numa reza, destacar ela aqui, colocar na parede todo dia de manhã, 1 Crônicas 4, 9, 10, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família, sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo: com muitas dores darei um filho. Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, livrando-me das dores, e Deus atendeu todo o seu pedido. Estou dizendo que se você ficar repetindo isso todo dia vai dar certo. Confissão positiva, isso não existe, isso é heresia. Não estou dizendo que se você pegar e ler isso todo dia, vai acontecer e Deus vai atender os seus pedidos e você vai ser a pessoa mais respeitada da sua família. Não estou te prometendo isso, eu estou dizendo que
Você pode orar por você, assim como Jabez orou por si. E Deus atendeu a oração de Jabez, porque estava em conformidade com a palavra dele. Jabez pediu o que Deus prometeu para Abraão. Jabez pediu o que Deus prometeu para Abraão. E Deus atendeu. Eu não quero aqui forçar a barra e perguntar o que Deus prometeu para você. Eu não acho uma abordagem muito elegante, porque a gente pode achar que tem promessa. E, aliás, Hebreus, nós temos um capítulo lá que diz, uma galeria de heróis da fé, que no final, e eles morreram sem receber a promessa. Moisés recebeu a promessa e não entrou na terra prometida. Não estou aqui dizendo que você não morre sem que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, porque a Bíblia aqui está cheia de gente que pecou e não recebeu a promessa de Deus por conta dos seus próprios pecados. Tá bom? Saiba disso. A Bíblia tem uma galeria de heróis da fé e termina essa galeria dizendo, e morreram sem receber a promessa. Nós temos Moisés que viu a terra prometida, e foi prometida para ele, e não entrou, por conta de seus próprios pecados, não da incapacidade de Deus de cumprir suas promessas. Mas Moisés rompeu a rocha. Os outros pecaram, como Sansão, e foram muitos os pecados de Sansão. O que eu quero dizer é que você pode orar a Deus para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para a igreja, para que Ele cumpra as promessas que Ele tem nas nossas vidas, promessa de salvação, promessa de paz, promessa de benignidade, fruto do Espírito. Mas também você pode pedir para que Deus te abençoe, para que você seja feliz em Deus, para que você prospere com o fruto do seu trabalho, para que Deus te livre do mal e que você caminhe em santidade, para que o Espírito de Deus seja pleno na sua vida, para que você não somente caminhe com o Espírito de Deus, mas que você transborde do Espírito de Deus. Se você for abençoado, se cada um de nós formos abençoados, se essa igreja for formada por pessoas abençoadas, um a um abençoados, se todos nós formos abençoados, seremos uma igreja abençoada. Transformaremos a nossa cidade numa cidade abençoada. Uma cidade abençoada transformará nosso estado num estado abençoado. Se cada um de nós orarmos para que Deus nos abençoe, e que se nós formos felizes, que é o que significa ser abençoado, felizes em Deus, plenos em Deus, nós seremos abençoados. Uma igreja abençoada muda o mundo. Eu repito, Deus mudou o mundo com 12 abençoados. Deus mudou o mundo. Então a minha oração é para que eu seja abençoado. Eu quero que você ore também para que você seja abençoado em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar? Não vou pedir para cada um orar por si, eu vou orar de microfone, então eu vou orar geral. Mas não esqueça de orar por você, não deixe de orar por você. Ore pela sua vida. Senhor Jesus, foi lida aqui a tua palavra, meu Deus. Nós lemos aqui o livro que fala de um homem que ousou orar por si, apesar da maldição que recebeu em seu nome. Um homem que era chamado de muitas dores, foi o mais respeitado de sua família. Pai, nós queremos orar para que nós também sejamos pessoas respeitadas em nossas famílias, onde nós formos, que a gente possa exalar o teu Espírito. Pai, nos abençoe, alargue nossas tendas, Pai, caminhe conosco, não se aparte de nós, que a gente continue caminhando com santidade, que a gente continue te servindo com santidade, que a gente continue devoto ao Senhor, que a gente fique de pé sempre e de joelhos perante a cruz, que a gente fique sempre de pé na tua presença, mas também de joelhos diante a tua glória, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com as igrejas que oram até a volta de Jesus. Amém.